Nesse vídeo eu vou mostrar o aprofundamento do último exemplo sobre reconhecimento de entidades nomeadas, o Named Entity Recognition, NER. Eu criei um arquivo Colab com o mesmo código, com poucas adaptações, o mesmo código que a gente utilizou no último vídeo sobre esse assunto. Primeiro aqui você vai baixar as bibliotecas, que é a Space e essa Reach, que vai trabalhar a formatação de saída. Vai fazer o download do modelo, que é esse aqui em português, PT, português, Core News. Ele é baseado em dados jornalísticos e modelo largo, né, large. Depois que carrega, você faz as importações. Talvez aqui tenha que reiniciar o ambiente de execução. Depois você faz as importações. A maior parte aqui é para a saída de hit text, modos coloridos principalmente, né? E o que você vai usar do space e também das expressões regulares. Aqui eu usei o mesmo texto de exemplo que foi criado automaticamente em IA, no ChatGPT. Vai carregar o texto para dentro do space. Primeiro carrego o modelo aqui e depois joga aqui nessa outra o texto de exemplo. Aqui a gente pediu para mostrar quantos tokens tem nesse texto e quantas entidades ele reconheceu. E aqui embaixo pedi para ele gerar um data frame para mostrar as entidades e a posição inicial e final que elas ocupam dentro do texto. Por exemplo, essa primeira entidade foi localizada no início, no caractere 38, a posição 38 do texto, que é essa aqui. Vem da 38 até a 62 ou 64. 64. E assim por diante. E então você tem aqui nesse data frame 35 entidades e suas respectivas posições. Na verdade, 36. Porque ele conta aqui o índice 0 também. 36 entidades reconhecidas. Também, se você quiser listar os tokens, tais como foram reconhecidos pelo Space, são esses aqui. Cada um deles tem uma designação. Aqui, de novo, as entidades vistas de uma outra forma. Aqui o data frame também visto de outra forma. As expressões regulares que são utilizadas para as entidades de data e de valor. Data é no tempo. E aqui está ela pega os dois números iniciais, de 1 a 2, né? Por exemplo, 12 de fevereiro, aqui o D, aqui ele aceita as letras que podem estar contidas nos meses, e aqui o ano com 4 dígitos. E o valor também, monetário, em reais. E o que ele encontra aqui de data são essas entidades, essas datas que ele encontrou com as respectivas posições. O valor, os valores encontrados. E aqui ele faz a etapa aqui das datas. Ele faz uma iteração sobre as datas, uma forma alternativa de mostrar as datas. E aqui novamente os tokens. Nessa parte pedi para ele gerar o modo HTML, que é o modo que fica com a formatação mais bonita.
E você pode salvar também esse HTML. Lá embaixo eu mostro como fazer isso. Lembrando que esse código eu vou deixar compartilhado. Qualquer um pode entrar aqui, copiar no seu próprio Colab, fazer outros tipos de experiências. Aqui você, se estiver interessado em saber quantas vezes apareceu uma entidade específica, também é possível. Aqui a contagem estatística de cada tipo de entidade, sendo que essa metodologia ela não é isenta de falhas, porque se olharem aqui algumas entidades, elas foram reconhecidas um pouquinho erradas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui. Às vezes ele troca localização com organização. Eu vi algumas dessas aqui. Aqui reparem que nessa entidade havia uma quebra de linha. Não tratei essa quebra de linha, ele incluiu, mas incluiu nesse caso corretamente, como organização. Aqui, por exemplo, essa aqui, pedra forte limitada. Ele colocou isso como um local. Ele colocou como local quando deveria ser uma empresa, né? Uma organização. E também já vi em algum canto, ele fez ao contrário, colocou o que era para ser local, ele colocou como empresa. Mas enfim, está com um bom índice de acerto. Óbvio que para uma aplicação mais séria você teria que fazer mais testes, mais ajustes, mas como aqui a intenção é didática, já dá para demonstrar quais as capacidades dessa tecnologia de reconhecimento de entidades nomeadas, é o NER. E aqui os atributos de uma entidade. Você pode, por exemplo, ter uma entidade, você quer saber o texto, usa essa aqui. Saber o vetor para o qual ela aponta. Inspecionar completamente uma entidade. Aqui é mais repetição do que já foi feito. Você pode fazer o debug passo a passo, para ir vendo o que ele vai reconhecendo. Uma ideia também interessante é pegar outro texto, eu quero fazer isso num próximo vídeo, pegar um texto de um livro que já tenha caído em domínio público e pedir para ele, por exemplo, identificar os personagens daquele livro, os fatos que aquele livro contém. Um monte de coisas que você pode extrair dentro de um livro. Só nesse exemplo de livro dá para fazer N coisas, né? A imaginação é o limite. Você pode fazer muitas outras coisas também. Essa tecnologia ela tem uma aplicação bastante ampla. Eu vou deixar aí o link compartilhado e cada um vai testar e vai para aquilo que lhe interessa. Por hoje era só, muito obrigado e até o próximo vídeo.